terapeuta, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Guia do Terapeuta Eficiente. Eu sou Renata Neme, mentora de terapeutas, e aqui nesse canal eu ensino terapeutas a diagnosticarem as dores emocionais dos seus clientes logo no primeiro atendimento. O tema de hoje é o que não pode faltar na primeira sessão de terapia com o seu cliente. E hoje você vai aprender que a primeira sessão gera insegurança tanto no cliente quanto no próprio terapeuta. Até porque ele, terapeuta, não sabe nada sobre a personalidade do cliente e se efetivamente pode ajudá-lo. Você vai ver que há pessoas que são resistentes à terapia e a primeira sessão ela é muito importante para quebrar exatamente essa objeção. Você vai entender que há uma metodologia que identifica o perfil do cliente e diagnostica suas dores emocionais antes mesmo do primeiro atendimento, possibilitando uma abordagem bem mais assertiva. Você vai ver o quanto isso pode cativar seu cliente e acelerar os bons resultados da terapia, trazendo inclusive inúmeros benefícios ao próprio terapeuta. Bem, terapeuta, a primeira vez para tudo é sempre emblemática, porque nós não sabemos o que podemos esperar. A primeira vez que pegamos um avião, ou quando chegamos a um lugar novo, quando temos o primeiro encontro amoroso. Esses são exemplos de situações que nos despertam um desconforto. Alguns sentem medo e não gostam das primeiras vezes, porque isso os tira da zona de conforto. Já existem outras pessoas que são viciadas nessa adrenalina e acabam experimentando sempre coisas novas. A primeira sessão com seu cliente é também assim, tanto para ele quanto para você. Ele certamente está precisando de ajuda porque alguma coisa o incomoda, mas ele não sabe bem o que esperar de você. O cliente, ele pode nunca ter ido a um terapeuta na vida, ele pode ter algum preconceito com terapias e até com terapeutas. Quem nunca ouviu a célebre frase, terapeuta é tudo maluco? Eu já. Já você, terapeuta, também desconhece aquele que está ali na sua frente. Você não sabe nada sobre a personalidade dele ou sobre o que o levou a procurar você. Você não sabe como poder ajudá-lo ou se ele mesmo vai se deixar ser ajudado. Você pode até pensar, bem, se ele procurou a terapia é porque está pedindo ajuda, mas isso não é 100% correto. Ele pode ter ido até você por insistência de alguém da família, por exemplo, ou então ele até quer ajuda em alguma situação pontual, mas sem aprofundar muito. Eu vou te contar agora uma situação de alguém que eu conheci há muito tempo, umas 2 décadas atrás. Era um rapaz que tinha uma noiva por 7 anos e ela, percebendo que aquela situação não tinha futuro, ela decidiu romper e pediu um tempo. Afinal, quem é que fica noivo por 7 anos? Me diz. Ele parecia ter fobia de casamento ou alguma coisa do gênero, não sei. Mas aí, durante esse tempo, esse rapaz conheceu uma outra mulher e passou a namorá-la. Mas ele sempre deixou claro para ela a situação. Ele disse que se a noiva ou ex-noiva, sei lá, quisesse voltar, aí ele teria que decidir esse impasse. E a namorada foi ficando com ele, esperando esse desfecho. Mulher muito compreensiva essa, né? Bom, mas eu não estou aqui para falar das mulheres e sim do rapaz. Ele então, com dificuldades para decidir, resolveu procurar terapia. Mas ele queria algo pontual. Ele só queria fazer algumas sessões para decidir com qual mulher ficaria. Surreal, né? Mas isso aconteceu, é verdade. Eu fico imaginando como a terapeuta enxergou tudo isso. Bom, você deve estar curioso sobre o desfecho dessa história, não tá? Eu perdi um pouco o contato com essas pessoas, mas o que eu sei é que ele terminou com essa namorada, voltou para tal noiva. Mas só tem um detalhe. Quando ele estava de volta com essa noiva, ele procurou a agora ex-namorada e disse que não estava feliz, que ela havia sido a melhor namorada que ele já teve e ficou flertando com ela. Olha isso. Mas aí a moça, já agora vacinada, não mordeu a isca e seguiu com a sua vida, ainda bem. E aí o rapaz resolveu se casar com a tal noiva, tiveram um filho, uma filha, não sei bem.
Bem, só com essa narrativa eu enxergo um monte de material para trabalhar. Mas o rapaz não era meu cliente e qualquer afirmação é mera especulação. Fofoca mesmo, tá? Eu tô te contando essa história para dizer que o cliente, quando chega para você pela primeira vez, é uma caixinha de surpresas. E ele pode estar querendo resolver uma situação bem pontual, como nesse caso do homem com duas mulheres que não conseguia se decidir. Esse não queria se aprofundar em dores mais enraizadas. Ele queria apenas ajuda para decidir com qual mulher iria ficar e ainda deu um ultimato na terapeuta. Olha, não quero passar mais de 2 meses na terapia. Surreal. A primeira sessão com seu cliente traz, então, inúmeros desafios e acaba despertando um pouco da sua insegurança, ainda que você já tenha experiência em atendimentos. Então, como você pode vencer essa insegurança? Como você pode se conectar com esse cliente logo na primeira sessão, fazendo-se abrir e ainda despertar nele a vontade de aprofundar o tratamento? E mais, como você pode atender esse cliente já conhecendo o perfil dele e ainda as dores emocionais que causam tantos sintomas? Acredite, isso é plenamente possível. Bem, eu imagino que a essa altura você já tenha percebido que a primeira sessão ela pode ser determinante. E essa história de a primeira impressão é a que fica pode ser muito verdadeira no que se refere à terapia. Porque, dependendo da primeira impressão que o seu cliente tem de você, ele pode nunca mais voltar e nunca te dar uma segunda chance. Raciocina aqui comigo. Vamos comparar 2 situações. Numa situação, o terapeuta recebe o cliente pela primeira vez, pergunta o que o levou a procurar a terapia e o cliente vai narrando seus problemas. O terapeuta mostrou-se um bom ouvinte. Sim, você, terapeuta, precisa ter essa qualidade sempre, claro. Mas ele precisa entender mais. Aí vai fazendo perguntas sobre a infância do cliente, sobre os relacionamentos, sobre o trabalho, hobbies, religião e tudo mais. E aí, tempo! Acabou a sessão. Voltamos na próxima. Agora, veja outra situação. O terapeuta recebe o cliente pela primeira vez e já tem em mãos todo o perfil do cliente traçado, o padrão familiar, as dores emocionais identificadas, os obstáculos, os dons, os ciclos de vida. Ele pergunta ao cliente o que o levou a procurar a terapia, ouve um pouco daquilo que está incomodando o cliente e o terapeuta começa a fazer perguntas sobre os pontos certos, aqueles pontos que ele viu que são críticos na vida do cliente. Por exemplo, se o cliente é perfeccionista e está estressado e isso vem causando problemas com os filhos, e o terapeuta identificou que ele aprendeu esse comportamento com o pai. Aí, o terapeuta já pode perguntar: com quem você aprendeu a ser assim? E o que você, filho, sentia quando via seu pai chegar tarde e estressado do trabalho? Só um pequeno exemplo, tá? Você percebe agora a diferença entre essas 2 situações? Na primeira, o terapeuta ele vai tateando no escuro, enquanto na segunda, o terapeuta ele já faz as perguntas nos pontos certos e vai colocar seu cliente para pensar logo na primeira sessão. Agora me responde, qual dos 2 terapeutas o cliente vai preferir? Qual dos 2 o cliente vai sentir que conseguirá ajudá-lo de forma mais contundente? O segundo, claro. Se na primeira sessão o terapeuta já identificou vários pontos importantes e colocou o cliente para pensar, imagina como serão as próximas sessões. Porque nesse caso há 99% de chance de o cliente querer retornar e prosseguir com o tratamento, claro. Por outro lado, para o terapeuta que usa os métodos tradicionais de ir perguntando e ouvindo o cliente, quanto tempo mais esse cliente vai aguentar? Numa psicoterapia, por exemplo, passa uma semana, outra semana, outra semana. A cada atendimento, a psicóloga pergunta: como foi sua semana? Tá, no início, o cliente até tem muita coisa para contar, se sente aliviado ao falar. Mas por quanto tempo ele vai se dispor a gastar dinheiro e tempo, claro, para contar sobre sua semana?
claro que ele vai acabar pensando que é muito melhor combinar de tomar um chopp com um amigo, e é verdade. Ele não está vendo alívio, ele não está vendo resultado nenhum. Chega disso, terapeuta, basta, já deu. Sai desse lugar comum que só traz desânimo aos clientes e ainda aumenta o estigma das pessoas contra os terapeutas, coitados. Pensa diferente, faz diferente, pelo amor de Deus. Eu vou te contar uma outra história agora. Bem, era uma mulher que estava atravessando uma fase muito difícil na vida, com crises severas de pânico. E ela sentia que essa situação estava afetando a filhinha de 10 anos, que tinha uma timidez extrema. Tudo que a mãe não desejava era ver a filha sofrer. E aí então levou essa menina a uma psicoterapeuta. A psicóloga ela seguia a linha junguiana. Ela era muito carinhosa com a menina e trabalhava principalmente com análise de sonhos. Mas para a menina, aquilo era torturante. Nem sempre a menina lembrava dos sonhos. E nessas ocasiões, ela não sabia o que falar, não sabia como agir. Ficava ali minutos eternos em silêncio com a psicóloga olhando para a cara dela. Aí a psicóloga perguntava: o que você está pensando? E a menina, na verdade, só pensava: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Que constrangimento ficar em silêncio com uma mulher olhando para mim. Mas a menina era muito boazinha, educadinha, não falava. Aí ela inventava qualquer outra desculpa, qualquer outra coisa para tentar iniciar um assunto. E isso se arrastou por meses e a menina não teve resultado nenhum, absolutamente nenhum. A mãe, que era professora, ela pagou a terapia com dificuldade e imagina a frustração que ela sentiu por gastar dinheiro à toa com uma terapia sem qualquer resultado para a filha. Sem contar que a menina ficou traumatizadíssima quando qualquer pessoa falava em terapia. Ela não queria mais passar por aquilo de jeito nenhum. Agora, imagina se essa psicoterapeuta tivesse em mãos uma metodologia que já traçasse o perfil da menina e identificasse suas dores emocionais. Teria sido tudo tão diferente. E a terapia certamente teria dado resultados incríveis, ainda mais para uma criança. A menina não precisaria ficar muda com alguém perguntando sobre seus pensamentos. As perguntas recairiam sobre situações concretas, dores profundas, sintomas experimentados por ela. Seria tão maravilhoso, tanto para a filha quanto para a mãe, que sentiria que estava realmente ajudando a sua filha e que seu dinheiro estava sendo bem empregado. Percebe então o quanto vale investir numa ferramenta, numa metodologia que te permita ter todo esse conhecimento sobre o seu cliente logo no primeiro atendimento? Isso vai possibilitar que você diagnostique as dores emocionais dele e já identifique os pontos críticos a serem trabalhados ao longo do tratamento. Entendendo esses pontos, você já tem um atalho para enfrentar aquilo que traz sofrimento ao seu cliente. Você vai ser capaz de trazer resultados muito mais rápidos e eficazes, aliviando as dores que tanto o afligem. Veja bem, essa metodologia apenas faz o diagnóstico dessas questões, mas o tratamento é você quem vai definir. Mas não é só isso. Eu já falei para você o quanto o primeiro atendimento pode despertar a insegurança do terapeuta também. Só que ao utilizar uma metodologia que já traça o perfil e as dores do cliente, não há espaço para inseguranças, por mais difícil que esse cliente se mostre. Afinal, aquela pessoa não será tão desconhecida assim. Você já terá dados objetivos para começar o seu atendimento com firmeza e assertividade. Aliás, essa assertividade só vai causar boa impressão a esse novo cliente, que sentirá em você um profissional seguro, que sabe o que está fazendo. Isso vai melhorar e muito a sua reputação profissional. E é nisso que os terapeutas vêm errando ultimamente. Ao receber um novo cliente totalmente no escuro, o terapeuta não sabe como pode ajudá-lo e vai precisar de muito tempo para conhecer minimamente esse cliente, para somente então poder tratá-lo.
Só que no meio do caminho, esse cliente ele pode ficar impaciente, ele pode achar que está perdendo tempo e dinheiro e acabar largando a terapia. Percebe os riscos que você corre ao continuar agindo como sempre agiu? Então eu te convido a tentar uma nova estratégia, muito mais objetiva e eficiente. Para você utilizar essa abordagem, você colhe os dados do seu cliente no primeiro contato que ele fizer com você. Tenha uma ficha de anamnese específica e já envie para ele preencher com o nome, profissão, estado civil e os dados de nascimento dele. A partir daí, você terá um mundo para explorar. Você vai entender um pouco da personalidade do seu cliente, do temperamento dele, dos obstáculos que ele enfrenta, dos padrões familiares, trabalho, relacionamentos. O ideal é que você já tenha tudo isso traçado antes de encontrá-lo pela primeira vez, pois assim você saberá, inclusive, a melhor abordagem, porque você vai perceber também como a mente dele funciona e como ele se comunica. Alguns terapeutas podem apresentar algumas restrições, algumas objeções a isso, porque aprenderam que somente podem tratar daquilo que o cliente levar à terapia. Mas aí residem alguns pontos. Pensa comigo. O primeiro ponto é que o cliente precisa de ajuda. E ao procurar você, ele está confiando em você e no seu trabalho, independentemente da metodologia que você use. Ele quer melhorar e espera que você proporcione alívio às dores dele. E o segundo ponto é que os clientes muitas vezes não têm consciência das suas reais dores. E esse processo de consciência pode levar muito tempo. Tempo que o cliente não tem, pois ele está em sofrimento. Você vê algum óbice em acelerar um pouco o processo, colocando-o para pensar? Não seria essa, inclusive, uma das funções do terapeuta, levar a consciência ao cliente? Então, sinceramente, terapeuta, vamos deixar de preciosismo e colocar a mão na massa para ajudar nosso cliente a ser mais feliz? Bom, então vamos recapitular os pontos que você viu até aqui? Ponto 1. Você viu que tudo o que é novo gera desconforto e não é diferente quando se trata da primeira sessão com o cliente. Ponto 2. Você viu ainda que a primeira sessão já gera insegurança tanto no cliente quanto no terapeuta, até porque esse terapeuta não sabe nada sobre a personalidade do cliente e mesmo se poderá efetivamente ajudá-lo. Ponto 3. Você viu que há pessoas que são resistentes à terapia e a primeira sessão é muito importante para quebrar essa objeção, essa resistência. Ponto 4. Eu mostrei para você duas situações para você comparar e entender qual delas atrai mais o cliente. Ponto 5. Você aprendeu que há uma metodologia que identifica o perfil do cliente e diagnostica as suas dores emocionais antes mesmo do primeiro atendimento, possibilitando uma abordagem muito mais assertiva. Ponto 6. Você viu o quanto uma conduta segura do terapeuta traz benefícios à sua própria reputação. E ainda tem o ponto 7. Você aprendeu que as objeções que alguns terapeutas podem apresentar sobre o uso da ferramenta de diagnóstico são infundadas, porque ao procurar a terapia, o cliente delega ao terapeuta o alívio das suas dores, independentemente do método que esse terapeuta utiliza. Agora eu quero que você comente aqui embaixo como você se sente quando atende um cliente pela primeira vez e como eu posso te ajudar com isso. Bem, e por hoje é só. Eu te vejo no próximo vídeo. Te espero!